Bem-vindo, João Pedro. Obrigado, Mariana. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com você aqui na Infomoney. Prazer é nosso. João, hoje o nosso tema aqui vai ser criptomoedas. Eu queria entender como que esse tema tem avançado dentro da CVM. A gente teve, algum tempo atrás, a divulgação de uma instrução aí para os emissores de criptoativos, falando de tokens de renda fixa, com valores imobiliários e tudo mais. De que maneira que esse assunto, do ponto de vista regulatório, tem se tratado dentro da CVM para agora? Então, a questão da criptoeconomia, que é uma questão muito mais abrangente do que criptomoedas. Lembrando que dentro dos quadros de competência da CVM, a gente não trata do tema moedas, a CVM trata das questões relacionadas ao investimento. A CVM em 2022 produziu o parecer de orientação 40. O parecer de orientação 40 traz de maneira organizada a criptoeconomia para dentro do mercado de capitais, no sentido de trazer uma interpretação de quais são os criptoativos que se caracterizam como valores mobiliários e, portanto, se enquadram dentro da competência da CVM. O parecer de orientação, ele teve desdobramentos posteriores, ele evoluiu. A nossa área técnica, mais especificamente a nossa Superintendência de Securitização e Assuntos Relacionados ao Agronegócio, ela editou o Ofício Circular 4, o Ofício Circular 6, que tratavam de algumas questões relacionadas aos tokens de recebíveis, e a temática da criptoeconomia vem evoluindo bastante. Recentemente foi promulgada a lei, agora foi sancionado o decreto presidencial, e a gente está aqui aguardando os próximos passos para ter a oportunidade de trazer a nossa contribuição, na certeza de que a CVM pode e deve, naquilo que diz respeito ao mercado de capitais, ser o regulador responsável por essa matéria. Dentro do âmbito de atuação da CVM, a gente pode esperar novas regulações ou novos pareceres ainda para esse ano? Então, o que eu acho que é muito importante? Muito importante a gente estar acompanhando algumas atividades da CVM. Dentro dessa atividade que a gente costuma chamar de reguladora, que é a expedição dos atos normativos, etc., não tem nada previsto em relação a cripto esse ano. Mas as nossas áreas técnicas continuam interpretando casos concretos, produtos, temas que se relacionam à criptoeconomia e editando a respectiva interpretação da área técnica em relação a esses temas. Os ofícios circulares que foram mencionados, eles foram editados por uma área técnica em específico. O parecer de orientação 40 que eu mencionei, esse foi editado pelo nosso colegiado. O que é importante? O ano de 2023... ele também tem trazido bastante, eu diria, um importante esclarecimento no que diz respeito à atividade sancionadora, com julgamentos de alguns casos paradigmáticos que envolviam pirâmides financeiras, esquemas Ponzi, com desdobramentos dentro da esfera do mercado de capitais. Um caso recente foi o julgamento do faraó do Bitcoin, né? Que aconteceu na CVM. Você pode nos contar um pouco mais sobre como que isso se desenvolveu? Então, a gente não fala sobre nenhum caso em específico. O julgador ele fala nos autos. Quem tiver interesse para conhecer um pouco da nossa visão sobre o tema, o nosso voto está disponível pela internet, acessível na página oficial da CVM. A gente não devia falar de um caso em específico, mas devia passar uma mensagem de que a compreensão do regulador do mercado de capitais sobre o tema é cada vez maior. Eu diria para vocês que pirâmides financeiras elas vão acender à luz o alerta da CVM sempre que elas tiverem como substrato um crime contra a economia financeira nacional. Lembrando que as pirâmides financeiras elas podem ser ou crimes contra a economia popular ou crimes contra o sistema financeiro nacional. Se elas forem tratadas como crimes contra a economia popular, a justiça competente para abordar o tema dentro do judiciário é a justiça estadual. Se elas ficarem caracterizadas como crimes contra o sistema financeiro nacional, a justiça competente para apreciar a matéria é a Justiça Federal. Estes casos dialogam mais com a pauta da CVM. Então, basicamente, pirâmides financeiras e esquemas Ponzi, eles acendem o alerta da CVM em dois contextos. Quando eles envolvem crimes contra o sistema financeiro nacional e quando eles têm como substrato, na sua realização, um criptoativo. Então, a CVM está bastante alerta para essas matérias. É sempre importante a gente esclarecer que o julgador, o regulador do mercado de capitais, ele faz
uma atividade sancionadora em relação aos ilícitos administrativos, né? A gente não faz julgamento sobre ilícito civil, sobre ilícito criminal, a gente não determina reparação de perdas e danos, a gente não determina o reconhecimento de uma prática delitiva como um crime, etc. Mas, naturalmente, os julgados da CVM, até pela carga técnica que eles trazem em si, acabam transbordando e tendo efeitos e servindo como elemento interpretativo nas outras esferas. Um esclarecimento importante é o seguinte, é que geralmente esses comportamentos relacionados às pirâmides financeiras, aos esquemas Ponzi, na esfera do mercado de capitais, eles podem ser tipificados em alguns ilícitos administrativos em específico. O primeiro e mais comum deles são as operações fraudulentas. As outras são as ofertas públicas irregulares, porque, afinal de contas, o sujeito vai estar fazendo uma oferta pública de um valor mobiliário de maneira absolutamente anárquica à regulação do mercado de capitais, sem registro de emissor, sem registro da oferta. E a terceira, eventualmente, é o exercício irregular de alguma atividade profissional do nosso ambiente regulado. E hoje, alguma dessas predomina entre os casos que, enfim, vocês acompanham, ou entre as situações mais comuns aí relacionadas aos ilícitos relacionados à criptoeconomia? Então, é um tema que tem características novas, mas não é um assunto novo, né? Se a gente for pensar, pirâmides financeiras, esquemas Ponzi, são comportamentos humanos que remontam a séculos atrás. A brincadeira é que o próprio nome esquema Ponzi é derivado de uma distribuição de selos postais, uma coisa que aconteceu há muitos e muitos anos. Então, assim, o que tem de novo? O que tem de novo em relação às pirâmides financeiras e aos esquemas Ponzi é esse substrato tecnológico, essa roupagem tech, esse aspecto cripto, em que muitas vezes o emissor está fazendo uma operação fraudulenta ou está fazendo uma operação irregular na medida em que está fazendo uma distribuição pública de um valor mobiliário sem registro. E aí, o regulador do mercado de capitais, preocupado com a preservação da rigidez do mercado de capitais, precisa estar alerta a essas questões. Esse assunto está particularmente em evidência agora nas últimas semanas em função da CPI das pirâmides financeiras, né, que está acontecendo no Congresso Nacional. Queria entender de que maneira a CVM se envolve com essa CPI ou não, tem participação, o que a gente pode esperar da atuação da CVM dentro desse aspecto da CPI das pirâmides? Acho que primeiro a CVM, como órgão integrante do Estado brasileiro, ela traz uma contribuição, ela está à disposição para auxiliar em tudo que for necessário em relação à CPI da questão das pirâmides financeiras. Hoje, a gente tem um dos nossos servidores movimentado para atuar justamente na CPI, prestando todo o auxílio aos integrantes da CPI, o relator, o presidente, a quem a gente aproveita a ocasião para cumprimentar, desejar boa sorte, bom trabalho e agradecer pela interferência positiva num tema que é um tema polêmico, que provavelmente vai ensejar novidades e novas interpretações. A CVM está à disposição para dar a contribuição dela. Numa fala recente sua, você mencionou que a CVM não é inimiga das criptomoedas ou das corretoras, das exchanges, alguma coisa nesse sentido. Existe essa visão do mercado hoje em relação à atuação da CVM, na sua visão? Eu acho que a criptoeconomia, ela traz em si muitas oportunidades para o crescimento e a expansão do mercado de capitais. Alguns números que são registrados sobre brasileiros que investem em cripto mostram uma quantidade de participantes muito grande nesse mercado, que a CVM gostaria de trazer para dentro do mercado organizado. O que eu podia dizer para vocês com toda certeza é que dentro da criptoeconomia a gente tem bons agentes de mercado dispostos a aderir à regulação, se registrarem como emissores, realizarem distribuições organizadas dos seus ativos. O que é importante é a gente não tomar parte pelo todo. Dentro da criptoeconomia, que surgiu num primeiro momento anárquica a regulação e algumas outras questões, é natural que a gente tenha agentes de mercado menos aderentes às leis e às regulações. Mas o que eu quero dizer é que a gente enxerga na criptoeconomia uma boa oportunidade para a expansão e crescimento do mercado de capitais brasileiro. A gente acredita que tem bons agentes de mercado que a gente quer, de maneira organizada, trazer para o mercado regulado.
Mas, ao mesmo tempo, o escrutínio internacional até, né, sobre esses agentes do mercado cripto tem ficado cada vez mais intenso, né? Assim, então, queria entender de que forma isso se reflete aqui no Brasil, na estrutura que a CVM tem para fazer essa regulação também. A sua pergunta é absolutamente maravilhosa, por alguns motivos. O primeiro deles é que me dá a oportunidade de falar do quanto que a CVM se dedica em participar dos fóruns de discussão internacional, seja na IOSCO, que é a organização internacional que reúne todos os reguladores do mercado de capitais do mundo, ou na própria OCDE, que traz aí comandos de melhores práticas a serem adotados pelos países mais desenvolvidos. E o tema cripto está lá, está presente, tem sido discutido entre nós. Eu tenho tido a oportunidade de valorizar algumas questões, como, por exemplo, a governança corporativa adequada, a segregação patrimonial, e alguns elementos que são típicos do mercado organizado. Então, assim, não podemos condenar e demonizar a criptoeconomia, porque dentro da criptoeconomia nós temos a capacidade de encontrar bons participantes, bons agentes de mercado, que inclusive auxiliarão no crescimento do mercado organizado. Mas, como em qualquer ambiente, há também aqueles que têm desvios de conduta expressivos, falhas de mercado, que praticam erros e fraudes que precisam ser repreendidos, e a gente vem fazendo aquilo que a gente entende que é o correto, que é aplicar a lei e a regulação do mercado de capitais. Como que, falando dessa participação, né, da CVM nesses fóruns internacionais, como é que você avalia que é o nosso mercado em termos de regulação de cripto e tudo? Quando a gente olha, por exemplo, para Estados Unidos, onde está havendo uma discussão grande agora, nos últimos meses, de regular finalmente ETFs de Bitcoin à vista, né? Enquanto no Brasil esse segmento já é bastante avançado. Assim, queria entender um pouco qual que é a posição do Brasil, se a gente pudesse comparar com o mercado em geral. Nessa matéria, o Brasil é vanguardista, em grande parte por mérito do Banco Central do Brasil. O Brasil adotou o Open Banking, o Open Finance. O Brasil experimentou as vantagens das finanças descentralizadas, que promoveu inclusão. Eu costumo dizer, por exemplo, que o Pix hoje é uma ferramenta que é utilizada por todos os brasileiros. E a gente tem observado que essa postura vanguardista do Brasil, nesse ponto, liderada pelo Banco Central e com uma contribuição da CVM, ela vem tendo os seus aspectos positivos. Eu entendo que a gente vai presenciar agora uma grande mudança, um grande rearranjo das peças do tabuleiro por conta da moeda digital, o Drex. Eu acho que o Drex vai reduzir muito a atratividade que algumas dessas moedas de menor prestígio apresentam para os potenciais investidores e etc. Então a gente está entendendo que esse movimento das finanças descentralizadas, um trabalho colaborativo a quatro mãos entre a CVM e o Banco Central, que tem sido grandes parceiros nessa pauta de inovação tecnológica, tanto no ambiente do mercado financeiro tradicional quanto no mercado de capitais, vão dar para o Brasil um protagonismo interessante nessa matéria. A gente precisa entender agora como vão ser atribuídas as competências para a edição dos poderes normativos. A CVM certamente está disponível para poder fazer, como eu falei, a atuação dela em relação à criptoeconomia nos aspectos que dizem respeito ao mercado de capitais, e a gente está acreditando que isso pode servir para trazer de maneira responsável uma boa parte da criptoeconomia para dentro do mercado regulado e também para aumentar a consciência das pessoas em relação a esses participantes não aderentes às leis e às regulações, que a gente entende que realmente não deveriam vir para o mercado organizado e que a gente até gostaria que tivessem um escrutínio maior em cima deles por parte da Polícia Judiciária, do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário. Perfeito. João Pedro, muito obrigada pelo seu tempo e pelas suas informações aqui nessa entrevista para o InfoMoney. Mariana, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar com o InfoMoney.